Queridos e queridas, belezinha? Bora agora começar com o capítulo 3 do livro, né? Agora nós vamos falar sobre funções exponenciais, logaritmos e o número e. Vamos começar a falar sobre logaritmos como inversas de funções exponenciais. Então, só lembrando, né, só fazendo uma pequena recapitulação, tá? Eu demorei um pouco para poder gravar esses vídeos, porque eu estava entendendo o conteúdo, tá? Então, não se esqueçam, sou menino supletivo. Então, lembrando do que é uma bendita de uma função, numa função eu vou ter um input, né? Então eu vou inserir um determinado valor. Essa minha função vai processar, fazer o que tem que fazer, né? E ela vai me retornar um determinado valor, seja lá qual valor que for, tá? E o que tem aqui dentro é o que eu chamo, pelo menos nós chamamos na parte de programação, que é o escopo da nossa função, né? Então, o que a nossa função faz. Então, quando nós estávamos trabalhando com funções quadráticas ou polinômios, né, nos vídeos anteriores, para ser mais exato, quando nós estávamos trabalhando com polinômios, que aí já fica um pouco mais genérico, né? Então, um polinômio, ele é uma função, por exemplo, eu vou escrever aqui um polinômio, vou ter aqui, sei lá, 2x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 2x mais 13, por exemplo. Isso daqui é um polinômio, né? Eu tenho um bendito do meu polinômio. E veja que quando eu estou tratando sobre o polinômio, tá? Então, vou escrever aqui de uma forma um pouco melhorzinha. Estou falando meio estranho porque eu não estou ouvindo do ouvido esquerdo, tá? Tratando disso, né, dessa função, o que acontece? Nós podemos ver que a variável, eu estou falando o input que nós estamos passando dentro da nossa função, né, no polinômio, a variável ela faz parte daqui de baixo, né? Ela é um dos múltiplos que nós temos aqui. Então, quando tratamos de polinômios, funções quadráticas, funções cúbicas, seja lá o que for, a variável, né, o input nosso, ele vai ser um dos múltiplos aqui. Então, ele vai ser a base dos nossos expoentes. Beleza? Só que quando nós estamos tratando sobre funções exponenciais, é o contrário. Então, eu vou fazer aqui uma funçãozinha f, né, de x, por exemplo. Eu vou fazer uma função 2 elevado a x. Então, o que é uma função exponencial? Uma função exponencial é quando a nossa variável ela é o expoente da função. Pode ser que tenha uns rolos aí no meio, sei lá, de uma função que tenha que ele também seja múltiplo, né? Que ele também esteja aqui no meio, x esteja embaixo, x seja base e seja lá o que for, né? Mas agora quando nós estamos tratando sobre funções exponenciais, a variável é o expoente, tá? Isso demorou um pouquinho para entrar na minha cabeça. E uma coisa que eu só preciso falar antes disso é a questão do expoente racional. Quando nós estamos tratando sobre funções exponenciais, agora nós vamos deixar de ter, na verdade nós já tínhamos, né, mas nós estamos tratando sobre razões. Mas a partir de agora nós vamos tratar sobre números reais. Uma razão, ela é uma representação do número real. Então o que eu quero dizer com uma razão é uma representação do número real? Quando eu tenho 1 sobre 2, é a mesma coisa que 0,5, por exemplo. Quando eu tenho menos 1 sobre 2, é a mesma coisa que 0 menos 0,5. Então, eu tenho a minha razão, né? O numerador e o denominador, ele é uma representação de um número real. Então, quando nós estamos tratando aqui do expoente, nós agora vamos começar a trabalhar com números reais. Ah, então você está querendo me dizer que quando eu tinha uma raiz quadrada de 2, que é a mesma coisa que 2 sobre meio, é a mesma coisa que 2 sobre 0,5? É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Só que agora, antes, quando nós estávamos tratando sobre polinômios, nós víamos o expoente como números, ou como razões, né? Então, 1 sobre alguma coisa, 5 sobre alguma coisa sobre 7, seja lá o que for, né? Agora nós vamos também começar a ver este número como um número, como números racionais.
E vão existir casos aos quais nós vamos ter números irracionais aqui no meio. Então, por exemplo, eu vou poder ter uma função exponencial, tá? Que seja 2 sobre raiz de 2, que é a mesma coisa que 2 sobre 0,5, sobre 0,5 não, desculpa, né? Sobre 0,5. Aqui, na verdade, 2 é raiz de 2, né? Só que raiz de 2 é a mesma coisa que 2 sobre 0,5, né? Só que raiz de 2, ele não tem um número, ele não tem uma representação racional, né? Que eu possa representar em uma razão. Ele vira um número exponencial, né? Exponencial não, desculpa, ele vira uma dízima periódica. Então é 1,4 alguma coisa, quer ver, ó? Se eu pegar aqui a calculadora, né? Vou zerar aqui o que eu já fiz, né? Estava fazendo alguns outros cálculos aqui. Então se eu pegar 2 elevado a 2 elevado a 0,5, que vai dar 1,14, né? Veja que raiz de 2 ele é 1,41 alguma coisa, né? E aí eu fecho parênteses, e se eu pegar eu vou ter o resultado que é 2,66 e alguma coisa, né? E assim por diante. Então veja que eu posso ter aqui, né? Vou colocar aqui que é aproximado 1,4, né? 1,4142135 e assim sucessivamente. Beleza? Nos próximos vídeos vamos entrar em mais alguns pontos sobre quando nós estamos falando sobre aproximações, quando nós temos exponentes racionais, né? Ou quando nós temos exponentes irracionais e a questão da aproximação desses números. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido, pelo menos por enquanto, sobre funções exponenciais. E é isso aí. Beijos no bumbum e até mais.